Olá, sejam bem-vindos ao canal Previdência no Dia a Dia. Eu sou Ilzanira Cantanhede, advogada especialista em direito previdenciário, e hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Previdência no dia a dia. Segundo o IBGE, 45 milhões de pessoas no Brasil possuem deficiência. Isso quer dizer que 23% da população brasileira é deficiente. E quais são as pessoas consideradas com deficiência? As pessoas consideradas com deficiência são aquelas pessoas que têm impedimentos de longa duração, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Essa deficiência se divide em 3 grupos. Ela tem o grupo da deficiência leve, da deficiência moderada e da deficiência grave. E aqui, quando a gente fala da deficiência moderada, eu costumo chamar muito a atenção das pessoas, porque quem está de frente para o deficiente moderado, às vezes nem percebe que essa pessoa tem uma deficiência. E muitas vezes a própria pessoa que é deficiente, ela não sabe que o problema que ela tem é uma deficiência. Um exemplo bem claro de deficiência moderada, que eu costumo sempre dar, é a cegueira monocular. Porque às vezes a pessoa que tem uma cegueira monocular, ela está usando um óculos, mas eu que estou de frente a ela, eu posso não perceber que ela tem uma deficiência. E aí, quando a pessoa às vezes não sabe, ou às vezes tem vergonha de falar que tem um certo tipo de deficiência, ela acaba deixando de fazer jus aos benefícios que a lei do deficiente traz para ela. Como, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela tem uma redução no tempo de contribuição para uma aposentadoria por idade. Um exemplo, o homem que tem uma deficiência moderada, ele pode se aposentar com 28 anos de tempo de contribuição. São 2 anos a menos de tempo de contribuição. Quando a gente começa a falar na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a gente vê que o homem deficiente, moderadamente, ele se aposenta com 60. E a mulher, ela se aposenta com 55 anos de tempo de contribuição. E o que a gente tem que levar em consideração na hora de uma aposentadoria? Uma aposentadoria por idade, por exemplo. Aquela pessoa que tem uma deficiência moderada, para que ela se aposente por idade, ela tem que trabalhar 15 anos sendo portadora dessa deficiência. E quando a gente fala desse tipo de deficiência, como é que a gente classifica esse deficiente? É pela desigualdade na hora da concorrência. A pessoa que ela não corre com igualdade de condição com as demais pessoas, ela é uma pessoa que tem uma deficiência e ela tem que ter os privilégios da pessoa com deficiência. Eu recebi um caso aqui no escritório de uma cliente, ela tem uma deficiência que é a cegueira monocular. Essa cliente, ela tem, não lembro bem, ela tem 7 anos de tempo de contribuição no Brasil, mas ela tem uns 12 a 13 anos de tempo de contribuição no exterior. A gente está trazendo o tempo dela de contribuição do exterior para a gente somar com o tempo que ela trabalhou no Brasil, para fazer uma aposentadoria por idade. Isso é possível? Sim, é possível. O que nós temos que comprovar nessa paciente? Nós temos que comprovar que os 15 anos que ela necessita para se aposentar na qualidade de pessoa com deficiência, ela exerceu uma atividade laborativa com deficiência. E hoje no Brasil, as empresas, principalmente as empresas de médio e de grande porte, elas têm uma cota para empregar
essas pessoas com deficiência, o que a gente chama de inclusão social. Então, essas pessoas, às vezes, elas não sabem que elas têm esse direito. E tem mais um detalhe: a pessoa que se aposenta na qualidade de pessoa com deficiência, ela não tem nenhum impeditivo de continuar trabalhando depois que ela se aposenta, porque esse tipo de aposentadoria, ela é diferente da aposentadoria por incapacidade, porque a aposentadoria por incapacidade, a pessoa que se aposenta, ela não pode retornar ao mercado de trabalho. A pessoa com deficiência, tranquilamente, ela pode se aposentar e voltar a trabalhar sem nenhum problema. Se você tem algum tipo de deficiência, saiba que você deve exercer o seu direito de usufruir dos benefícios que a lei te atribui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Previdência no dia a dia.